que vocês estejam bem. Aqui é a Prof. Carol. Vou dar a aulinha para vocês. E a nossa aulinha dessa semana fala sobre Jacó, sobre umas coisas que Jacó fez que não foram muito legais. Então a gente vai aprender a não fazer o que Jacó fez, tá bom? Então antes de começar a nossa aulinha, quero deixar um recado para os pais, né, para vocês, pais, separarem um tempinho, né, da semana, do dia, para sentar com seu filho, assistir às aulinhas e investir esse tempo, né, na educação espiritual do seu filho. Então, que a gente possa nos unir, né, enquanto Ministério Infantil, enquanto família, para investir nessa criança e ensinar o caminho em que ela deve andar, né? Como diz a palavra do nosso Deus, ela nos orienta a ensinar os nossos filhos, né, no caminho certo, nos caminhos de Jesus, tá bom? Então, invista esse tempo, que ele com certeza é muito precioso, muito importante, tá bom? Vamos começar a nossa aulinha então, vamos lá? Jacó, mentira é pecado. Esse é o título da nossa história e tá lá em Gênesis, na Bíblia, nos capítulos 25, 26 e 27. O pai pode ler depois com seu filho, tá? E conferir a historinha lá, tá bom? Então, olha essa imagem aí. O que que parece? Parece um dinossauro, né? Mas é um dinossauro? É um gatinho, né? Esse gatinho, ele tá se disfarçando de dinossauro, ele tá usando uma roupa de dinossauro. Mas ele é dinossauro? Não, na verdade ele é um gatinho, né? Ele tá se disfarçando, então, se disfarçando de dinossauro. E vamos ver o que que tem, então, o que que tem a ver essa imagem com a nossa história. Vamos lá? Para começar nessa história, a gente vai falar sobre a Rebeca. A Rebeca era casada com Isaac e eles queriam muito ter filhos. E demorou anos e anos e Rebeca não engravidava. Então eles oraram e pediram muito para Deus um filho. Eles queriam muito ser pais. E Deus abençoou a Rebeca e o Isaac, não com um filho só, mas com 2. Então Rebeca teve 2 filhos. Nasceram 2 bebezinhos. O primeiro a nascer foi Esaú. Então, o Esaú tinha mais cabelo na cabeça, era mais peludinho. E o que veio na sequência foi o Jacó. Jacó tinha menos cabelinho na cabeça, era mais peladinho. Passou o tempo, Esaú cresceu e ele se tornou caçador. Então ele ia, caçava os animais e trazia carne para alimentar a sua família. Jacó, ele gostava mais de ficar por casa, ele ajudava nos serviços domésticos. Esaú foi o primeiro filho a nascer, né? E o primeiro filho a nascer, a gente diz que é o primogênito. Então, primogênito é o primeiro filho que nasce. E esse primeiro filho, esse primogênito, ele tem vantagens sobre os outros filhos. Por exemplo, quando o pai vem a falecer, o pai da família, né? Ele se torna o líder da família no lugar do seu pai. Na herança, por exemplo, também ele tem algumas vantagens, uma porção a mais na herança do que os outros filhos. Então, ser o primogênito é muito, muito especial para aquele filho, né? Para aquela pessoa. É muito, muito importante ser o primogênito, ter sido o primeiro filho a nascer. Teve um dia que Esaú foi caçar e voltou para casa com muita fome. E ele encontrou seu irmão Jacó cozinhando uma sopa de lentilhas. E ele pediu, Jacó, me dá um pouco dessa lentilha, né? Eu tô cansado, tô com fome. E Jacó disse, eu não dou, mas eu te vendo. Eu te dou um prato de lentilha em troca desses teus direitos de primogênito. Então a gente faz uma troca. Te dou a lentilha, tu me dá os teus direitos de primogênito de filho primeiro. E o que Esaú fez? Trocou com Jacó. Disse, então me dá aqui o prato, porque eu tô morrendo de fome. O que adianta ser o primogênito se eu tô morrendo de fome? E fez essa troca então com Jacó. Aqui, os 2 irmãos erraram, né? Jacó podia ter dado o prato de lentilhas para o seu irmão, né? Afinal de contas, é o irmão dele, o irmão mais velho. Mas não, ele quis fazer a troca. E Esaú também errou, porque ele abriu mão dos seus direitos, né? Dessa coisa tão especial que é ser o primogênito e entregou os direitos de primogenitura para Jacó. Então, aqui os 2 irmãos, eles erraram, né? Jacó fez muito feio, ele podia ter dado o prato de lentilhas para o irmão.
Passou o tempo e Isaac, que é o pai dos meninos, né, ficou já velhinho na cama. E ele já não enxergava muito bem. Ele já tinha a visão assim bem ruim. E ele chamou o filho mais velho, chamou Esaú e disse assim: Esaú, vai lá e caça um animal e me prepara um guisado e traz para eu comer, que eu vou te dar a bênção do primogênito. E Esaú pegou e foi, né? Mas o que aconteceu? Jacó foi antes do irmão, preparou o guisado e levou para o seu pai. Aí o que ele fez? Colocou umas peles de animal para se disfarçar do irmão, do Esaú. Lembra do nosso gatinho que estava se disfarçando de dinossauro? Aqui também, Jacó está se disfarçando de Esaú. E mentiu para o pai dele, para Isaac, e disse que ele era Esaú e levou o guisado para o pai. E o pai dele não enxergava, né? Acabou se confundindo, comeu o guisado que Jacó levou e deu a bênção a Jacó, a bênção de primogênito, ele deu a Jacó. Quando Esaú chegou e percebeu que Jacó tinha sido abençoado no lugar dele, nossa, ele ficou muito triste e arrependido do que tinha acontecido aquela vez que ele tinha vendido os direitos de primogenitura, né? E ele ficou muito triste com o irmão. Ficou brabo, irritado. E o que aconteceu? Eles brigaram, né? Então eles não ficaram amigos mais. E o que aconteceu com o coração deles, né? O coração de quem mente ou de quem fica muito brabo, ele fica cheio de manchinhas, fica todo sujo. O pecado suja o nosso coração, né? E nos afasta de Deus. Então o coração de Jacó ficou assim porque ele mentiu para o seu pai. E o coração de Esaú ficou assim também, ficou sujo, porque ele ficou muito bravo com o irmão. E Deus fica muito triste com isso. Ele não gosta de mentira. A mentira desagrada, deixa Deus triste com a gente. Por isso a gente tem sempre que falar a verdade. E aí sim, aí Deus fica muito feliz com a gente quando a gente só fala a verdade. Entenderam, crianças? Então, nós não podemos mentir. A mentira é muito feio. É pecado mentir. Então, agora a gente vai orar e pedir para o nosso Deus para ele nos ajudar a não mentir. Tá bom? Fecha os olhinhos então, baixa a cabeça e vamos orar com a prof. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, nos ajuda a sempre falar a verdade. Que a gente não minta para ninguém, nem uma mentirinha pequenininha e nem uma mentira grande. Não minta nunca mais. Nos ajuda, Senhor, a sempre falar a verdade. Obrigada pela nossa aulinha dessa semana, obrigado pela nossa família. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém, crianças? Então, sempre a gente tem que pedir para Deus, Senhor, me ajuda, né? Eu não quero mentir, eu quero falar a verdade, eu quero te agradar. Então, a gente tem sempre pedir para Deus nos ajudar a fazer o que é certo. Tá bom? Vamos ver a atividade, então? Então, crianças, gostaram da nossa historinha? Viram como a mentira é pecado? Como é feio mentir, né? Deixa o nosso coração sujo, todo manchadinho. O pecado nos separa de Deus. E a gente não quer ficar longe de Deus, né? A gente quer ficar bem pertinho dele. Então, por isso, a gente não pode mentir. A gente tem que sempre falar a verdade, né? E a tarefa dessa semana é fazer um desenho. Então, esse é o meu desenho. Vocês vão fazer um desenho aí na casa de vocês, que é um coração com essas manchinhas do pecado, ó. Essas manchinhas aconteceram, né, no coração de Jacó, porque ele mentiu, né? Então, vocês vão fazer o desenho com as manchinhas do pecado e o desenho dos nossos dois personagens, que é Jacó e Esaú, tá bom? Que são os dois irmãos da historinha dessa semana. E em cima, vocês vão colocar o título da historinha, tá bom? Jacó, mentira é pecado. Esse é o título da história, então vocês vão colocar em cima do coração, tá bom? Usem o material que vocês têm em casa, lápis, caneta, canetinha, giz de cera, tinta, o que vocês tiverem, numa folha branca, num caderno, numa folha colorida, do jeito que vocês puderem. Peçam para os pais ajudarem a fazer a atividade
dessa aulinha, tá bom? Vamos ver agora, então, qual é o desafio dessa semana. É bem legal, vamos ver? Desafio dessa semana é o seguinte: é memorizar, ou seja, decorar, né, um versículo bíblico, um versículo da Bíblia. Então, esse versículo que a gente vai decorar essa semana, ele está na Bíblia, né, no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 25. Então, em Efésios 4, 25. O versículo é assim, eu vou ler para vocês. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Esse é o versículo que a gente precisa decorar, tá bom? Então a gente vai falar muitas vezes, vocês vão falar muitas vezes durante o dia, vão falar muitos dias, até decorar, até memorizar e ficar gravado no teu coração, no nosso coração, que a mentira é pecado e que a gente só pode falar a verdade, tá bom? Então fala muitas vezes, o pai e a mãe vão ajudar, né? E vocês vão conseguir decorar. E depois que vocês já souberem, que vocês já tiverem decorado, aí eu peço para o pai e para a mãe gravar a criança falando o versículo, né, cumprindo o desafio da semana e mandar para o telefone da prof, tá bom? Para eu conferir, para eu acompanhar que vocês realmente estão estudando, né? Que estão cumprindo as tarefas e estudando a palavra de Deus, tá bom? Vamos falar de novo então o nosso versículo para decorar? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Efésios 4, 25. Mais uma vez. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Efésios 4, 25. Certo? Vão falando muitas vezes até decorar, tá bom? Eu espero então os videozinhos. Que Deus abençoe e até a nossa próxima aulinha. Beijo!